Meus amigos, meus irmãos, o Centro Espiritual Universalista, o CEL da LBV, unifica neste final de ciclo todos os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento. Nenhum sectarismo, nenhum ecletismo, nenhum hibridismo, porque a verdade não é híbrida, não é sincrética, não é eclética, não é sectária. A doutrina do céu é exatamente a doutrina do Cristo de Deus, acima de todas as perversidades geradas pelas religiões humanas, diletas filhas de Satanás ou do Anticristo. Doutrina do céu, Espírito da verdade. Alziro Zaru responde. A lição de hoje é A Vida de Jesus 7, publicada no jornal Gazeta de Notícias, no dia 2 de abril de 1970. Visto que Maria e José nenhum perigo deviam recear para seu filho, pois o anjo lhes anunciara ser ele o Filho de Deus, como se explica a ansiedade de ambos quando perceberam que Jesus não regressara com eles de Jerusalém? Já vos dissemos que José e Maria, revestidos da carne, estavam necessariamente sujeitos às imperfeições das faculdades humanas. Que Jesus, aos olhos deles, vivia uma vida comum no sentido de que seus atos exteriores não apresentavam nenhum cunho de singularidade relativamente aos homens, e nada lhe caracterizava a origem extra-humana. Que o impacto produzido pela revelação e pelos fatos que se lhe seguiram até o regresso do Egito se havia apagado pouco a pouco. Que tudo o que é de carne é inevitavelmente obtuso. Que se a vida de Jesus não causava espanto à Virgem quando pensava na origem do Filho, é que sua inteligência se encontrava, a miúde, turbada a esse respeito. É preciso não esquecer que Jesus, aos olhos de Maria e de José, tinha, como eles, um corpo carnal e uma vida frágil. Lembrai-vos de que o anjo dissera a José que levasse o menino para o Egito a fim de salvá-lo da fúria de Herodes. Ora, a lembrança dessa revelação e desses fatos lhe acudiu quando o menino estava perdido, pois não voltara com ambos de Jerusalém. Que há de surpreendente em que, recordando-se da revelação e dos fatos, os dois ficassem por isso mesmo inquietos? A fuga para o Egito, aos olhos de Maria e de José, como aos olhos de todos, teve por fim a preservação da vida do menino Jesus. Na realidade, porém, considerando a utilidade, as condições e o desempenho da missão terrena do Cristo, e principalmente os frutos que devia produzir, aquela fuga não teve por fim, segundo os desígnios do Senhor, preservar a vida do menino. De outros meios dispunha Deus para consegui-lo, se o tivesse desejado, mas sim afastá-lo para o tornar conhecido. Jesus não devia aparecer senão em certas épocas,
trevas antes de começar publicamente sua missão. A experiência humana deve bastar para vos fazer concluir que, se ele estivesse continuamente exposto à vista de todos, as atenções se teriam esgotado, e a consequência seria, ao chegar o tempo determinado, não conseguir atuar tanto sobre as inteligências. Assim se explica o mistério dos ignorados 18 anos da vida de Jesus, da aparição no templo entre os doutores até o início do seu divino apostolado. Acabamos de vos dizer, a fuga para o Egito não teve por fim preservar a vida do menino, pois de outros meios dispunha Deus para consegui-lo se o tivesse desejado. Nós falamos assim com relação aos homens, ao aspecto sob o qual encaram os fatos. Nenhum ato humano, vós o sabeis pela revelação que fizemos da origem do Cristo, podia atentar contra sua aparente vida humana, dada a natureza perispiritual do seu corpo. E os fatos, entendei-o bem e nunca o percais de vista. Nós os consideramos sempre com relação aos homens e lhes apropriamos a vossa linguagem.